A gente vai falar sobre alimentação, sobre nutrição, como que você tira o pé dessa jaca aí para começar o ano. Mas também vamos falar agora com a Aline sobre o início dos treinos. A Aline já está aqui, ó. Bota a Aline aqui na tela, eu falei que eu ia falar, falei para ela que eu ia dizer isso. Bota a Aline aqui que eu quero falar com ela. Tô falando, porque a gente vai conversar sobre esses treinos, porque assim, tem gente que parou de treinar durante esse período, né, e agora vai voltar. Mas tem gente que fez a promessa, Aline, no final de ano, que vai começar finalmente a academia. Como que faz tudo isso? Conta pra gente, vamos lá. Oi, Vitor. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o nosso destaque, o primeiro do ano. E olha só, tem essas duas questões, né? Aquele pessoal que deixou de lado lá no finalzinho de dezembro, falou, não, vou aproveitar aqui agora esse período, vou comer mesmo, vou abandonar a academia, exercício. Lá no começo de janeiro a gente vê. E aquele pessoal que faz aquelas resoluções, né, de começo de ano, ai, esse ano eu vou me dedicar. Chico, isso aí é muito comum, né? Chico participa com a gente agora, Vitor, personal. Chico, é tão comum que eu acredito que você, assim, toda vez que alguém vem, você fala, e será que vai mesmo? Mas a grande questão é a seguinte, como que a gente faz essa retomada, ou como que a gente começa mesmo? Porque é sempre muito complicado você iniciar um exercício, às vezes você começa ali com uma carga muito alta, aí já desanima, enfim. Queria que você falasse um pouquinho pra gente a respeito desse começo, ou desse recomeço. Feliz ano novo, Vitor. O importante é começar ou retomar, Aline. Então, assim, dezembro é um período que você tem muitos compromissos, a sua rotina muda, aumenta a sua agenda. Então, assim, o importante é você alocar bem os exercícios físicos. Você manter um padrão, por exemplo, você pode não conseguir manter aquelas 2 horas de atividade ali normais que você realiza, mas, por exemplo, manter pelo menos 30 minutos de atividade, essa aí é o essencial. E aquelas pessoas que têm o compromisso de iniciar, faça isso o quanto antes. Porque você tendo um processo ali, ele vai ser mais lento, mas ele vai ser mais complexo. Então você vai poder fazer uma estrutura melhor, você vai poder se condicionar e não vai precisar ter tanta pressa e cometer alguns erros que normalmente as pessoas cometem acelerando esse processo. Chico, você fez aqui pra gente um circuito que tanto... Rafa, né? Rafa vai mostrar pra gente. O negócio é o seguinte, porque sempre que eu vejo assim, circuito, como que a gente vai fazer, é um peso, é uma atividade que não é tão tranquilo assim, porque você já vai chegando gastando energia mesmo. E aí, como que eu vou? Eu chego mesmo com tudo ou eu vou mais tranquila, eu vejo onde vai doer, onde não vai, se eu consigo ou não, e aí? Nós preparamos um treinamento metabólico. O treinamento metabólico é aquele que você trabalha de moderada a alta intensidade e você acelera a parte fisiológica, né? Você acelera seu metabolismo, então você aumenta a frequência cardíaca, você aumenta o fluxo sanguíneo. Então, isso aí vai ajudar você a eliminar as toxinas, que é um dos principais problemas que a gente tem no final do ano. A gente ingere muito açúcar, muita gordura, muito sal. E aí você vai realizar atividades mais leves, atividades que você pode usar com o peso do corpo. Então a gente tira a carga, a gente praticamente elimina a carga e você vai trabalhar exercícios mais dinâmicos. Por exemplo, aqui a gente trabalhou exercício de coordenação, exercício de agilidade, que aí você mesmo se restringe. Então você evita lesões, você trabalha dentro das suas condições. Por exemplo, fazer uma caminhada, você vai realizar essa caminhada até você começar a ter o seu limite ali. A hora que você ficar muito ofegante, você sentir que a frequência aumentou demais, você reduz. Então, assim, começar aos poucos. Então você vai começando com atividades mais leves, você vai acelerando aos poucos. Por exemplo, aqui a gente vai fazer uma atividade pular corda, você vai começar 30 segundos, aí aos poucos no outro dia você faz de 30 segundos a 60, você faz 2 a 3 séries. Então assim, o processo ele tem que ser crescente. Então assim, sem acelerar muito, porque senão você vai começar a ter dores musculares e o risco de lesão muito alto. Então essas pessoas que voltam muito querendo realizar muito forte, querer retomar esse tempo perdido, que principalmente de fim de ano, vão ter essa frustração porque pode ter lesões. Chico, muito obrigada por participar com a gente. A gente viu então que a Rafa até ficou já vermelhinha, porque já foi mesmo uma intensidade bacana, mas algo que a gente consiga fazer mesmo, né? E eu quero saber, Vitor, como que tá? Eu sei que Vitor não parou, né? Porque Vitor, ele tá nesse foco dele aí, mas diferente de Vitor, eu hoje, por exemplo, tô pensando, né? Começou a chover, fica difícil na academia, né? A Aline mandou para mim que ela ia perguntar para o Chico como ter vontade de treinar. Essa era a pergunta, porque tá difícil para ela. Mas depois você conversa então aí em off, Aline, com ele, quem sabe ele te responde isso, ele te ajuda, viu? Muito obrigado, viu, pela participação, gente. E é isso, né? Vamos começar aí com calma, porque dá tempo aí de correr atrás. Aliás, dá tempo de correr atrás do prejuízo. Tá começando o ano, então vamos embora, né?